Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui, para ler com os irmãos um texto que a irmã Juliana Vigier escreveu para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como não fui eu quem escrevi, eu não dei palpite, eu não conversei com a irmã Juliana, o que é que eu vou fazer? Vou ler o texto que ela escreveu e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Isto dito, vamos iniciar orando? Senhor Jesus, que nós possamos aprender contigo sobre o que é prioritário e fazer aquilo que te agrada. Perdoa os nossos pecados, esteja conosco, Senhor, nesse devocional, que nós possamos aprender em colocar em prática a tua vontade. Amém. Meus irmãos, o texto bíblico de hoje está em Mateus 14, versículos do 13 ao 21. E este texto acontece quando Jesus acaba de saber que João Batista havia morrido. Só a título de curiosidade, muitas pessoas dizem que João Batista era primo de Jesus. Isso não é verdade. Não é verdade porque, primeiro, João Batista ele era da tribo de Levi, né? Zacarias era levita e a mãe dele, a Isabel, também era da tribo de Levi. E Jesus Cristo era da tribo de Davi. Então eram duas tribos diferentes. Então é ruim deles serem primos porque as tribos não se misturavam em casamento. Então praticamente seria impossível Jesus ser primo de João Batista. Mas o fato é que Jesus Cristo prezava demais a João Batista. Além dele ser o precursor, eu imagino que ele tinha um apreço total porque ele batizou Jesus. E eu imagino que eles também eram amigos, né? Mas isso é coisa da minha cabeça. Então Jesus estava muito chateado, porque João Batista tinha sido morto, ainda mais daquele jeito trágico, né? Decapitado. Eu fico pensando que o que Jesus queria era ficar no canto dele, orar, falar com Deus. Porque quando a gente está chateado, o que a gente quer, né? Não quer a apurrinhação na cabeça da gente. Então é nessa situação aí, mais ou menos, que nós vamos encontrar Jesus e ele vai alimentar uma multidão. Ele diz assim, a partir do capítulo 13. A partir do versículo 13 do capítulo 14. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava e vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde e este lugar é deserto. Manda essa gente embora, a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. E eles disseram: só temos 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim, disse Jesus. Então mandou o povo assentar-se na grama. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos seus discípulos e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolherem 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Amém? Bem, o nosso versículo escolhido, chave, é o versículo 13, a primeira parte, que diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. Então, esse texto que nós vamos estudar chama-se prioridades. Então, eu fico aqui imaginando, né, como que Jesus estava se sentindo como homem, sabendo que uma pessoa que ele amava tinha morrido e como ele gostaria de ficar lá no cantinho dele. Mas, apesar dessa grande demanda, dessa tristeza, ele tinha uma grande demanda para cumprir na sua missão. Ele tinha que socorrer as pessoas, ele tinha que falar do reino de Deus. Então, Jesus sempre tinha as suas prioridades estabelecidas. Então, ele não era bagunçado assim, tô chateado, então hoje eu não vou falar de Deus, hoje eu vou ficar só no meu canto, tô deprê. Não, Jesus sabia o que ele estava fazendo aqui
e qual a importância da sua missão. Então ele não deixava a peteca cair, independente daquilo que ele estivesse sentindo no seu coração. Porque é bom lembrar que Jesus se fez homem, então ele ficou triste, assim como a gente fica. Então, o que definia a agenda de Jesus, o que definia o que ele iria fazer, era a devoção que ele tinha em relação à sua missão dada por Deus. Então, era isso que determinava o que ele ia fazer do dia dele, da vida dele, dos momentos dele. Então, quase sempre, ele se retirava da multidão para orar, para ter uma conexão mais direta com Deus. O que é uma coisa essencial e o que é uma coisa que a gente deveria fazer sempre. Jesus, ele não saía para orar só porque ele queria orar. Mas ele deixou registrado aqui, ó, que ele largava as multidões e ia orar, por quê? Porque ele queria que nós soubéssemos que era importante este momento. Ele queria que nós soubéssemos a importância de você se retirar num lugar e orar. Eu confesso, sabe, irmãos, que eu tenho maior dificuldade. Eu oro o dia inteiro. Tipo, Senhor, obrigado por esse dia bonito, obrigado por esse alimento, obrigado por... Eu vou orando, vou agradecendo. Eu vou andando na rua, vejo uma criança brincar, eu oro, agradeço. Mas para eu ficar quieta, irmãos, num lugar quietinha, como Jesus saía e se retirava para orar, é um sacrifício. Parece, como dizia minha mãe, que eu tenho o bicho carpinteiro. Eu faço, mas é uma sofrência. Então eu peço a Deus todo dia que me ensine a orar, que o Espírito Santo ore por mim, porque eu sou muito bagunçada para orar, irmãos. Olha, se vocês se lembrarem disso nas suas orações, orem por mim, porque eu preciso aprender a ficar quieta, orar em silêncio, quietinha. Bom, o relacionamento de Jesus com o Pai fazia com que ele tivesse o quê? Harmonia, linearidade, estivesse na mesma vibe, com a vontade do Pai. E isso estabelecia um padrão espiritual para os seus discípulos e para os seus seguidores, porque as pessoas viam como Jesus agia e passavam a ter o exemplo, a agir também. Então, Cristo era e é fundamental, imprescindível nas necessidades mais urgentes que a gente tem e que aquele povo tinha também. E ele sabia disso. Então ele não ia sacanear todo aquele povo, sair para orar, sabendo que todo mundo estava seguindo ele em terra, todo mundo tinha saído dos seus povoados, estava todo mundo atrás dele, precisando de Jesus, né? Então, ele era a solução no sentido mais completo da palavra, e continua sendo, né? E a paixão de Jesus era de verdade, era legítima, ele amava realmente as pessoas. Então, todas as respostas para todos os questionamentos, Jesus tinha. Jesus sabia de todas as coisas. Não teve ninguém que procurasse Jesus e continuasse igual. Quem procurava Jesus saía diferente. Não tinha como. E até hoje isso é assim. Se você buscar Jesus Cristo, se você crer no sacrifício dele, se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor e seu Salvador, é impossível você continuar sendo a mesma pessoa. É impossível. E eu não estou falando aqui de regras, não estou falando aqui de usar terna, de andar com a Bíblia na mão. Isso pode acontecer sim, glória a Deus por isso. Mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de mudança de vida, conversão. Você ia num caminho, ó, e volta por outro. Então, todas as situações, por mais incríveis que elas sejam, por mais adversas, elas foram transformadas em oportunidade de uma mudança de verdade, uma mudança genuína. Tanto faz se era do lado de dentro da pessoa ou do lado de fora. Sempre Jesus provoca uma mudança. E sempre em favor da gente mesmo. Então, se nós reconhecermos o senhorio de Jesus Cristo, nós nunca mais seremos os mesmos. Isso é sério. Irmãos, vocês não têm noção de quem eu fui. Então, eu sou a prova viva de que o Senhor é misericordioso e que é impossível ter encontro com Jesus e não ter uma mudança de atitude. Então, a atitude divina de Jesus, a atuação divina de Jesus, ia muito, muito, muito além do que qualquer pessoa podia imaginar. As pessoas lá daquela época estavam acostumadas com mágica, com ilusionismo, né? O cara fazia tarã e acontecia alguma coisa. Mas eram tudo coisas que passavam. E muitas vezes eles tinham que dar em troca alguma coisa, ou dinheiro, ou um bezerrinho, ou um carneirinho. Para quê? Para que o suposto milagre acontecesse. Era uma troca.
Então eles tinham que depender de motivações mesquinhas, mas com Jesus não. Com Jesus não era assim. Jesus, além de não pedir nada em troca, a transformação que ele fazia era para sempre, era permanente. Jesus, ele não tinha nada de egoísta, ele era uma pessoa altruísta, que não quer nada em troca, que faz tudo pelo outro. Então, ele valorizava cada pessoa ao seu redor. Então, as prioridades de Jesus foram estabelecidas como diretrizes para, em qualquer tempo ou contexto, nós pudéssemos aplicá-las por amor ao seu nome. Então, hoje nós podemos fazer como Jesus. Através dele, aplicar o amor que Jesus nos ensinou em prol das outras pessoas. E desta forma, a gente pode falar para todas as pessoas, para o mundo inteiro, sobre o que Jesus fez na cruz, sobre a sua obra redentora. Mas para isso nós temos que ter Jesus Cristo como nossa prioridade, senão vai dar ruim, não tem jeito. Se nós colocarmos outras coisas na frente, quando a gente for falar de Jesus, já passou a oportunidade. Então, o nosso manancial termina assim, ó. Sua devoção dita as suas prioridades. Então, é por isso que Jesus tinha o ser humano como prioridade, porque ele tinha total devoção a Deus. Ele tinha certeza do que ele veio a fazer aqui na Terra e por quem ele veio fazer. Amém? Bom, eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né, com a nossa palavra de ordem que é saudades.